É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Mas já no início eu tenho um presente para você. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular e você vai baixar o nosso app Desaflix, 100% cristão, gratuito para você. Conteúdos seguros para toda a família, principalmente para os nossos pequeninos. Hoje o nosso programa está demais, é especial. Eu estou aqui com Messias Donato, ele que é deputado federal. Já no início do programa, notícia boa, ele assinou a CPI do INSS. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe especial com Samuel Messias. Rapaz, são muitos Messias num programa só. Jesus é o Messias, não é isso? Estou aqui com o Messias Donato e o videoclipe é com Samuel Messias. Uma alegria receber no programa Desafios. Obrigado, Eli Bluc, obrigado, uma alegria muito grande estar aqui. Confesso que é a realização de um sonho, dada a força da sua liderança quanto profissional, apresentador, pastor, uma grande liderança no nosso estado do Espírito Santo, reconhecida em todo o Brasil. Estamos tentando servir ao Senhor, entendeu, Messias? E eu sei que você está desenvolvendo um trabalho fantástico também em Brasília, como deputado federal. Você faz parte da Comissão da Agricultura, Segurança e Crime Organizado, está com um projeto de lei bacana que proíbe, inclusive, esses países totalitários receberem dinheiro nosso, dinheiro do cidadão brasileiro, e não pagam. Exato. Não é isso? Mas vamos lá, vamos começar. Você assinou a CPI do INSS. Por quê? Eu assinei a CPI do INSS porque é um absurdo, essas pessoas, de maneira maldosas, macabra, roubarem os nossos idosos. Nós sabemos que nos dias atuais, dado a crise que o país está passando, as dificuldades, os nossos idosos, os nossos velhinhos, não só mantêm a sua casa, mas cria os netos, paga a conta de água, de luz. E segundo a CGU, foram um rombo de mais de 90 bilhões de reais. Então, essas pessoas que cometeram esse tipo de crime têm que sofrer o rigor da lei e têm que ir para a cadeia. Por isso que eu assinei. Agora, Messias, outro ponto sensível também, um momento que nós estamos atravessando no Brasil, essa questão do 8 de janeiro. Qual a sua posição quanto ao que está acontecendo hoje com essas penas? Tem muitas pessoas inocentes, cidadãos, idosos, pessoas que não cometeram esse crime do 8 de janeiro, sobre a anistia. Eu assinei a urgência para que fosse apreciado no plenário, lá Ulisses Guimarães, o PL da anistia, e também dos capixabas e dos conservadores, eu, junto com o deputado Sócio do Rio de Janeiro, com Hélio Negão, nós somos o que mais fala sobre isso na tribuna, lá no Congresso Nacional. Na verdade, nós temos irmãos nossos, líderes religiosos, temos católicos, evangélicos, empresários, pessoas do agro que contribuem muito para o nosso país, que estão presos, outros já foram julgados, condenados, com 8, 12, 14, 17 anos de prisão. Então, a dosimetria está errada. Na verdade, Elisa, ela cometeu um crime muito grave, aquela moça que matou o marido, Elisa Matsunaga, matou o marido, esquartejou, colocou na mala, ocultou o cadáver, e a Débora do Batom, que reproduziu uma frase de um ministro, em uma estátua, que no outro dia o servidor foi lá, lavou, tirou com sabão. Essa senhora, ela tá presa, respondendo... Foi condenada. Foi condenada, e aplicado nela 17 anos de prisão. Então isso é um absurdo. Nós, claro que quem cometeu o crime, ao patrimônio público, depredou os prédios, precisa responder por esses crimes, mas nós não podemos perder mais irmãos nossos. É o caso do Clezão, um irmão nosso da Assembleia de Deus. Ele estava preso na Papuda, cheio de comorbidade, e a PGR por 3 vezes recomendou que ele fosse para casa, para cumprir a sua pena em casa, enfim, mas ele foi por uma caneta de um ministro, ele recebeu a negativa e acabou morrendo dentro da prisão. Então, faleceu na prisão por falta de atendimento. Por falta de atendimento. E assim, nós tivemos o senador Magno Malta, que foi o último
parlamentar que o visitou na Papuda, e eu fui o primeiro parlamentar, junto com o deputado Sóstenes, a chegar no velório junto com o corpo, e foi um sofrimento muito grande para aquela família. Nós temos cariaciquenses, nós temos capixabas que estão presos, que foram condenados a 14, 15 anos de prisão. Então isso é um absurdo. O Brasil não aceita mais essa questão do golpe, isso é coisa, né, da esquerda para tentar enganar, né, os brasileiros. Então, seja lá na lavoura, quanto as pessoas nas fábricas ou nas igrejas, nas praças, nas farmácias, ninguém acredita mais nessa questão do 8 de janeiro. É difícil a gente aceitar, entender e principalmente crer em algum tipo de golpe sem armas. E aqueles que ali cometeram o crime, né, se tem as imagens, eles precisam serem punidos de acordo com a lei. Exatamente. Mas o que nós estamos assistindo, na verdade, eu estou falando como cidadão, como jornalista, é um teatro. Não é isso? O senhor imagina, um golpe sem uma escopeta, um golpe sem um rifle, mas o golpe com Bíblia, com óleo ungido, isso é um absurdo. O brasileiro não acredita nisso. Inclusive, você fez parte também de uma comissão de deputados. Você foi aos Estados Unidos no final de 2023. Exatamente. Em uma das vezes, foi em outubro de 2023, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente para poder denunciar a questão do ativismo judicial no país, né? Nós queremos que o Brasil viva uma democracia, não uma democracia relativa, e se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós iremos nos tornar uma Venezuela. E na ocasião nós estivemos lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e claro que tempos depois nós recebemos membros da OEA aqui no Brasil, onde foi lavrado o relatório, e acredito que nos próximos meses nós teremos boas notícias. Você então está acreditando que esse trabalho que vocês fizeram lá no final de 2023, porque a gente já tomou conhecimento do secretário, inclusive de Estado, Rubio, está citando o nome de alguns ministros que poderão serem responsabilizados no Brasil por causa dessa injustiça do 8 de janeiro. Nós tivemos lá naquela ocasião, junto com Gustavo Gaia, com Marcelo Van Hatten, com Eduardo Bolsonaro. O Nicolas não foi porque a Aurora tinha acabado de nascer naquela oportunidade, com a Bia Kiss e com outros senadores também, com outros grupos de senadores. E naquela ocasião, quando nós começamos a narrar os fatos, né, fomos também com uma associação que representava ali os 2.000 presos políticos exilados. Nós temos irmãos nossos, capixabas e brasileiros, que nesse momento não podem retornar ao Brasil porque estão exilados na Argentina e a mãe sofrendo, né? Então isso não é normal, a gente não pode conviver e achar que isso é normal, essa sensação de medo, de insegurança, né, com essa possibilidade de censura no Brasil. Nós não podemos admitir isso, e quando nós começamos a falar sobre a questão do que estava acontecendo no Brasil, eles ficaram horrorizados e acreditamos que em breve nós teremos boas notícias. Na verdade, nós não vamos desistir do Brasil que pertence aos brasileiros. Nós que estamos como cidadãos assistindo, e estamos vendo o nosso país caminhando a passos largos para dias muito difíceis. Deputado Messias Donato, não existe no Congresso, o Congresso não está falhando com o povo brasileiro? O Congresso, ele é uma junção de duas casas, né? A Casa Baixa, que é a Câmara Federal, e a Casa Alta, que é o Senado da República. Na verdade, aqueles que estão revestidos de um poder na Casa Alta, que é o Senado Federal, estão se curvando, não estão se posicionando, e aqueles que pouco se expõem ou traduzem a vontade dos capixabas, dos brasileiros, na tribuna do Senado Federal, pagam um preço muito alto, mas não tem voltado atrás. Na Câmara, quem nos acompanha lá no dia a dia sabe que todo santo dia a gente sobe na tribuna para poder denunciar, né, esse ativismo judicial, enfim, né, o que a esquerda tem feito com o Brasil, que praticamente tem destruído o Brasil. Porque a gente tem assistido alguns deputados se posicionando, como você e outros que você citou o nome aqui, mas a gente vê essa intervenção de outros poderes no legislativo
E nós estamos assistindo e a gente não consegue compreender. Por isso que é importante você trazer uma palavra para os nossos telespectadores. É a questão bem abordada, sabe, Eli, assim, é a questão da interferência nos poderes, né? Por exemplo, um tema sensível, o aborto. Nós temos pesquisas que o brasileiro ele não quer que seja aprovado ou legalizado o aborto no Brasil. Mas tem partidos pequenos de extrema esquerda que, como eles não têm representatividade no Congresso Nacional, eles judicializam isso na Suprema Corte. E lá, na maioria das vezes, a canetada de um ministro faz com que seja liberado, né? Por exemplo, a sistolia fetal, que é aquele procedimento, né, que é com cloreto de potássio em uma agulha que vai até uma agulha enorme que vai até o coraçãozinho do bebê. Quando acha o coração, injeta aquela substância e é uma dor insuportável. O Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu isso em animais de grande porte, dado sofrimento. E nós, claro, provocamos, né, o Conselho Nacional de Medicina, que também proibiu, mas pela caneta de um ministro passou a perseguir hospitais em São Paulo, no Rio de Janeiro, profissionais, né, coibindo até de prisão caso não faça esse procedimento. Então, se depender da nossa voz no Congresso Nacional, do nosso posicionamento, nós não iremos permitir que a nação brasileira seja conhecida como uma nação que assassina a criança no ventre de suas mães. Deputado, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para o intervalo comercial. Estamos entrando em temas sensíveis, você não saia da frente da telinha, nós voltamos em instantes. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Hoje, nosso programa especial, eu estou aqui com o deputado federal Messias Donato. Messias, estávamos encerrando o primeiro quadro, inclusive a gente se emociona porque estamos falando do assassinato das crianças que não nasceram. E você já deixou claro o seu posicionamento. Mas e quanto à liberação das drogas? A liberação das drogas, as drogas é um mal, né, que destrói as famílias. Começa a partir daquelas que são liberadas, né, com cerveja, com, enfim, tantas outras bebidas, ou um cigarro, depois causa dependência química e depois tem que ir para as instituições terapêuticas para poder tratar. Mas quando falta o recurso, né, para poder essa pessoa fazer uso dessas substâncias, começa a cometer os pequenos furtos, né? Porque já entra na maconha, no crack, na cocaína. Não tem como manter o vício? Não tem como manter o vício, então começa a ali furtar as coisas dentro de casa, assumir, né, um aparelho, sumir enfim, alguma coisa de dentro da sua casa. E depois é aliciado, né, pelo crime, né, para poder compor essas facções. E isso é um absurdo. A droga está acabando com famílias. A gente batia no peito, nós brasileiros, e falávamos o seguinte, que antigamente, quando morria alguém, era de velhice. E hoje, infelizmente, os rabecões têm entrado em nossas comunidades para tirar corpos, né, de adolescentes, de jovens, de 14, de 15, de 20 anos de idade, né, porque entraram no mundo do crime. Então, há um movimento muito forte para que as drogas sejam liberadas, né? Nós lutamos muito, né, para que a questão das 60 gramas, né, a Suprema Corte entendeu em dado momento que liberar 60 gramas era importante, né, para consumo próprio.
E como é que vai fazer agora os profissionais que fazem parte das forças de segurança? Quer dizer, além das algemas, além da ponto 40, além do cacetete, além das ferramentas de segurança que trabalha, vai ter que andar com a balança de precisão para saber se a quantidade daquele entorpecente é 60 gramas. Então a droga mata, nunca experimente, porque é um caminho sem volta. Vamos deixar agora o lado político, vamos deixar aí agora o mandato de deputado federal um pouco aqui, para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco mais sobre o cidadão, que é o nosso representante, deputado federal, Messias Donato, mas ele é pastor também. Mas começou a sua história vendedor de chup-chup, é isso mesmo? Vendedor de chup-chup ali em Nova Brasília, em Cariacica. A gente sabe o que é os desafios da vida, de você ter que passar no supermercado Ipamar, que está lá até hoje em Nova Brasília, você vender, comprar os utensílios, vender ali o chup-chup, passar novamente no finalzinho do dia para poder comprar uma dúzia de ovo, um pedaço de carne, para poder jantar à noite, almoçar no outro dia, mas também estudar e trabalhar à tarde, enfim, a gente sabe o que é você enfrentar os desafios da vida. Pouca gente gosta muito de se procrastinar, né? De falar, puxa vida, né? Eu nasci em uma família desprovida, eu sou ex-morador de rua, ou eu sou ex-vendedor de churrasquinho, de picolé, enfim, né? Mas todas essas questões que eu passei forjou meu caráter e fez com que a gente fosse esse homem firme e corajoso que somos hoje. Você sempre foi um cristão praticante? Não, pelo contrário, eu gostaria muito, né, de ter nascido, né, como muitos colegas falam, né, puxa, eu nasci na igreja, né, minha mãe, né, quando engravidou, né, o meu pai já frequentava a igreja evangélica, mas não. Todos os padrinhos que minha mãe arrumou para mim, nenhum deu certo, né? Foi padrinho comerciante, né? Policial militar, mas enfim, né? Pelo contrário, na época minha mãe frequentava um outro tipo de religião, de matrizes africanas. Eu costumo falar que eu sou um milagre, me converti aos 12 anos de idade. Hoje tenho 48 anos, já vi muita gente se decepcionar com muita coisa, né? Se decepcionar com patrões, se decepcionar com amores não correspondidos, se decepcionar por pessoas que fizeram promessas, mas de lá para cá, dos 12 aos 48 anos de idade, eu nunca me decepcionei com Jesus de Nazaré. Você atribui, porque na verdade o Messias Donato é um exemplo no nosso Congresso Nacional, para nós capixabas. A gente se sente bem representado e até honrado, porque a gente sabe que o meio da política é complicado. Muito. Você atribui essa sua a credibilidade, o sucesso como deputado e até mesmo, você é pastor. Pastor. Por causa desse compromisso seu íntimo que você tem com Jesus. A igreja evangélica, o evangelho do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus que transforma o coração do homem. Quando a gente é inserido, né, na igreja, no corpo de Cristo, a gente é acolhido por muitas pessoas que já têm mais experiência do que nós, somos discipulados. E é claro que ao longo da caminhada eu tive duas coisas que ajudou muito na formação do meu caráter. Primeiro foi o evangelho e depois foi estudar. Eu trabalhava, estudava, eu pude concluir minha graduação, mestrado, mas de todas as funções, né, que já passei na minha vida, quanto vereador, secretário de saúde, de governo do prefeito Euclério Sampaio de Cariacica e tantos outros diplomas que a gente tem, a maior alegria que eu tenho é ter o nome escrito no livro da vida, e esse é o maior e melhor orgulho que eu trago no meu coração. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber, né, ter esse Jesus que te deu essa história para contar? Primeiro é abrir o coração. Não existe fundo do poço para quem necessita da misericórdia de Deus. Eu me lembro muito da história, né, do cego de Jericó. Ele começou a clamar, ele estava no meio da multidão e o sonho dele era ver. E aí ele começou a gritar, a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquele clamor daquele homem, né, do cego Bartimeu, chamou a atenção do Mestre Jesus. Então, não importa
de onde você está nesse exato momento. Mas aí na sua casa você pode clamar ao Senhor Jesus e certamente o ouvido dele irá estar atento ao seu clamor e à sua oração, e você pode recebê-lo a ele como o seu único e suficiente Salvador. Messias Donato, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você está fazendo lá em Brasília, nos representando como deputado federal aqui no estado do Espírito Santo, e que Deus continue te usando lá poderosamente. Amém. Muito obrigado, muito agradecido, e que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, que é brilhante. Glória a Deus por A isso. sua família e a sua vida profissional, que para quem está iniciando a carreira, tanto aqueles que já estão há muito tempo na estrada, tem você como um grande inspirador, é uma referência para todos nós. Glória a Deus por isso, e continue firme nessa pegada com o Senhor. Amém. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo, de certa forma, bem informal, mas muito sério. Inclusive, guarde esse nome, Messias Donato. E na sua oração inclua o nome dele, porque a Bíblia diz, nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos governantes. E ele é um deputado federal aqui do estado do Espírito Santo e precisa ser coberto com as nossas orações. E você que está em casa, que gostaria de ter esse Jesus, que deu essa história diferente, essa história emocionante ao Messias Donato, que foi vendedor de chup-chup, mas que estudou, trabalhou, e hoje Deus tem usado poderosamente em Brasília. E eu creio, sabe, por isso que Deus levanta pessoas, e nós precisamos de termos representantes que verdadeiramente façam a diferença lá em Brasília. Vamos orar por Messias Donato. Desafios, volta já.